Bom, primeiro que eu acho que o Bolsonaro deu a senha para o abandono completo da Zambelli. Esse abandono já vem de muito tempo, porque os bolsonaristas culpam a Zambelli pela derrota na eleição de 22, aquela cena grotesca dela saindo na rua atrás de um jornalista, arma em punho, né, no meio dos jardins aqui de uma zona central de São Paulo, ameaçando uma pessoa. Ela responde processo por isso ainda no Supremo, não foi por isso que ela foi condenada, foi por invadir o sistema do CNJ. Aliás, ela tem feito uma série de atrapalhadas e quando fugiu, ela anunciou numa live nas redes sociais ou numa entrevista que ela estava nos Estados Unidos e queria ir para a Itália. Então, deu toda a senha do seu roteiro também. Mas, voltando ao Bolsonaro, eu acho que com isso ele dá a senha para o abandono, porque tem uma divisão na Câmara. Bom, depois que essa prisão for efetivada, se ela for efetivada, precisa ser referendada pela Câmara dos Deputados, né? Precisa de 257 votos, por exemplo, para dizer não à prisão. Será que a Carla Zambelli hoje teria votos suficientes dos seus pares, dos seus colegas? Por um lado, dizem, mas o espírito de corpo, né? Isso, eu posso ser você amanhã. Mas, por outro, ninguém está afim de defender a Zambelli. Ela não tem amigos nem no seu partido. O Bolsonaro já disse, olha, não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que, depois disso, a possibilidade de abandono da Carla Zambelli é muito grande. E só o último ponto que eu acho que a gente tem que ficar atento, que é o seguinte, isso está virando um modus operandi da direita. O Eduardo, sem sequer ser investigado, aliás, ele cavou a sua própria investigação quando ele fugiu para os Estados Unidos e deixou muito claro pelas redes sociais que ele estava ali para articular uma coação aos magistrados brasileiros, ao Alexandre de Moraes. E é por isso que ele está sendo investigado agora. Então, ele cavou a sua própria investigação. Estão falando, olha, agora você está sendo investigado por coação, tentando impor sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí a Carla Zambelli vai para os Estados Unidos, depois para a Europa, alegando perseguição política. Se isso está se tornando algo muito corriqueiro na direita, inclusive aconteceu isso com várias pessoas que fugiram depois de condenados ou com medo da condenação nos processos de 8 de janeiro, a gente está às vésperas ou estamos já no curso do julgamento mais importante de todos, porque dá conta no núcleo daquelas pessoas que teriam articulado e orquestrado o 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente Bolsonaro. Será que isso pode ser aí uma carta na manga, pode ser uma saída, né? E aí a gente tem o caso aqui, precursor da Nadine Heredia, que foi primeira-dama do Peru, mulher do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, que pediu asilo político para o Brasil e foi concedido, não só por perseguição política, mas também porque ela já precisava tratar um câncer, foi concedido, mas ela foi condenada, ela e o marido, por participar de corrupção ali, de serem favorecidos por corrupção eleitoral, dinheiro da Odebrecht. Então, assim, eu acho que cabe a todos nós, inclusive aos ministros do Supremo, ficarem muito atentos, porque o passaporte da Carla Zambelli não estava suspenso, ele não havia sido confiscado, por isso ela conseguiu sair do Brasil. Então, tem muita gente aí no curso de julgamento. Isso pode ser, talvez, uma saída, uma alternativa a ser adotada? Não sei, mas tem uma orquestração dessa direita internacional que, assim, um salva o outro, um socorre o outro, sempre sob esse argumento de perseguição política. Não, com certeza. E nos bastidores disso tudo, a gente vê que, em resposta a essa tendência, uma mobilização também sendo analisada por especialistas de aumento de pedido de prisões preventivas. Já ouvimos aí discussões sobre tornozeleira eletrônica, ou seja, também muito sendo visto como um tiro no pé do próprio bolsonarismo em algumas questões. A ver como vai desenrolar. Faz com que o Supremo tenha que mudar a postura e seja ainda mais severo, mais rigoroso, a não ser que vá admitir esse cenário em que várias pessoas possam, no limite, fugir da justiça, né? Fugir do alcance da justiça e alcançarem asilo político aonde? Em governos de países que sejam amigáveis àquela visão, àquela ideologia política. A gente tem um aqui do lado, a Argentina, né? Então,